Bom, Apocalipse capítulo 6. Observe bem o texto, tá? Observe bem o texto, versículo 1. Lembrando que o capítulo 6 é o desfecho do capítulo 5. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Bom, é claro que aqui nós estamos falando de um momento futuro. Lembra que eu falei? Até o capítulo 4 do livro do Apocalipse, o que está descrito lá já aconteceu. A partir do capítulo 5 é algo que vai acontecer. E dentro disso, o que está sendo lido pelo Cordeiro, os selos, ele vai abrir o livro selado, e dentro desse livro selado tem 7 selos. Então ele vem abrindo cada selo. E o primeiro selo que é aberto, João tem uma visão de um cavalo branco. Gente, o Apocalipse fala de 2 cavalos brancos e de 2 cavaleiros do cavalo branco. Esse cavalo branco e o cavaleiro que está em cima dele no capítulo 6, trata-se do anticristo. O cavalo branco e o cavaleiro que está montado em cima dele no capítulo 19, trata-se de Jesus. Então nunca confunda esses 2 cavalos brancos. O que chama atenção é que o cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco e uma coroa. Arco fala de força, coroa de rei e de governo. E o texto declara no selo que a este cavaleiro foi dado o poder sobre as nações. Esse cavalo branco, na verdade, o anticristo que está montado nele, está sendo influenciado por um demônio, e esse demônio tem como função destilar a peste. Então, esse demônio que está influenciando o anticristo, que está montado nesse cavalo branco, tem como função, durante a grande tribulação, derramar a peste sobre a população da terra. O segundo cavalo, que cor que é o cavalo? O segundo cavalo? Vermelho. Esse demônio, ele tem por função disseminar a guerra. Terceiro, qual que é a cor do terceiro cavalo? Preto. E esse preto tem como a sua, ou o demônio atuando sobre esse ser, disseminar a fome. E por último, o amarelo, que trata-se da morte.
Então aqui nós temos a atuação demoníaca no início da grande tribulação, porque os selos estão sendo abertos e o cavalo branco, cujo montador ou cavaleiro trata-se do anticristo, influenciado por um demônio, ele tem como função disseminar a peste. Aqui será desenvolvida enfermidades que jamais foram conhecidas da humanidade, epidemias, né? Nós temos aí hoje a volta do coronavírus, e aí nós estamos assistindo a Bíblia se cumprindo, né? Epidemias em vários lugares. O segundo cavalo, que é o vermelho, ele tem por função disseminar a guerra. Veja que há uma espada, e o texto declara que homem contra o seu próximo matará uns aos outros. Nós temos a fome. Lembre-se que durante a grande tribulação não haverá água potável, haverá asteroides que cairão na terra, matando milhares e milhares de seres humanos. Se não tem água potável, as pessoas irão morrer de sede, porque as águas dos mares, as fontes, serão transformadas em sangue. Nós temos a morte imperando durante a grande tribulação. É um demônio que atuará matando as pessoas. Mortes inexplicáveis acontecerão durante esse período na face da terra. Uma vez um grupo de evangelismo foi evangelizar uma jovem afastada da igreja, e perguntaram assim para ela: poxa, você não tem medo de Jesus voltar e você ficar para trás? Ela disse: não, porque se Jesus voltar e eu ficar para trás, eu tenho uma segunda oportunidade na grande tribulação. De fato, haverá salvação durante a grande tribulação, só que a salvação vai ser mediante a própria morte, porque não haverá mais arrependimento, o Espírito Santo será retirado da terra, e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E a única mensagem que será pregada durante a grande tribulação não vai ser arrependimento, não vai ser batismo do Espírito Santo. A única mensagem que será pregada durante a grande tribulação é: não aceite a marca da besta. Só há duas opções para a salvação durante a grande tribulação: sobreviver os 7 anos fugindo, porque a própria polícia será a polícia do governo do anticristo. Haverá certamente policiais em busca de pessoas que não têm a marca da besta. E a outra opção é não aceitando a marca da besta. E não aceitando a marca da besta, ou você morrerá de fome, ou as pessoas serão pressionadas a aceitar a marca. Lembre-se, o anticristo não pode forçar ninguém a aceitar a marca. A própria pessoa tem que, por livre e espontânea vontade, querer ser marcada. E aí o anticristo usará vários métodos para que a pessoa aceite a marca: tortura, estupro da esposa, das filhas, e aí por diante. Essas são as atuações dos demônios durante a grande tribulação. Isso aqui não é escatologia, a proposta não é essa. Estou só dando um adendo sobre a atuação demoníaca durante a grande tribulação: peste, guerra, fome e morte. Aliás, isso aqui já estamos indo rumo, né? Exatamente. É uma prévia, nós estamos vivendo uma prévia. Por que eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma prévia disso aqui? Porque isso aqui será abastecido, e aí eu quero que você abra Apocalipse 9, por 4 demônios que serão soltos com o auxílio de mais de 200 milhões de demônios, que serão libertos durante a grande tribulação. Me parece que cada uma pessoa infectada, ela pode contaminar a 14 a 16 pessoas. Bom, então... Bom, capítulo 9. Vamos lá, capítulo 9. Olha o capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
essa estrela que cai da terra é um demônio. É um demônio, tá bom? 2. E abriu o poço do abismo. Esse demônio abriu o poço do abismo. E aí há uma grande dúvida: onde que fica esse abismo? Olha, gente, quando a Bíblia se silencia acerca de um determinado assunto, qualquer especulação é mera especulação, tá? Esse abismo provavelmente pode ser uma região da Ásia, onde está situado o país Israel, ali no rio Eufrates, na região do rio Eufrates. Existem 4 demônios que estão presos. Agora, eu preciso que você atente, lembra que eu falei aqui, citei a hierarquia angelical? Esses 4 demônios pode ser, muito provavelmente, 4 arcanjos caídos. Eu preciso que você lembre que um arcanjo matou no arraial assírio 185 mil soldados assírios. Eu preciso lembrar você que esse arcanjo Miguel, ele é o arcanjo de guerra, protetor de Israel. Agora, se você pegar 4 arcanjos caídos para auxiliar os demônios que já atuam nos dias de hoje, veja que aí é um grande reforço. Estou falando de 4 arcanjos poderosíssimos. Por que eles serão soltos? Olha a continuidade do texto. Versículo 2: E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. Esse fumo, ele tem tudo a ver com um mau cheiro. Fumaça, né? Um mau cheiro. Eu não sei quem teve experiências, eu não quero que você se manifeste, por favor, por causa do tempo. Mas algumas experiências que algumas pessoas relatam é que na sensação de estarem diante de uma entidade maligna, sentindo o cheiro de carniça, o cheiro de corpo em estado de decomposição, um cheiro desagradável, é a presença do demônio, tá? Quando há esse cheiro, é inexplicável, é sim a atuação demoníaca naquele local, naquele ambiente, tá? Esse fumo trata-se de um mau cheiro, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo, desse mau cheiro, vieram gafanhotos sobre a terra. Mas não se trata de gafanhotos literalmente, trata-se de demônios que têm o aspecto de um gafanhoto. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Observe que João, veja que João, ele não tem palavras para descrever o que ele está vendo na visão. Então ele tem que utilizar palavras familiares à sua geração para descrever os seres que ele está vendo. E na visão de João, ele está vendo demônios que têm aparência de gafanhoto e aparência de escorpião. Ele está usando o poder discricionário porque ele está tendo uma visão. E ele não tem outras palavras a não ser utilizar palavras que ele conhece para falar para a humanidade da sua geração o que ele está vendo. Se hoje um de nós estivéssemos na ilha de Patmos, tendo a mesma visão, claramente poderíamos dizer: olha, trata-se de um demônio. Só que João, ele não tem essa percepção que nós temos hoje, o conhecimento literário, gramatical que nós temos hoje. Então João está tendo uma visão de seres estranhos, e ele precisa, num linguajar humano, identificar o que ele está vendo. Então ele está vendo demônios que se parecem, ou têm aspectos de gafanhotos e aspectos de escorpiões. Versículo 4: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, ou seja, a vegetação, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos que não tem nas suas testas o sinal de Deus, ou seja, os ímpios, aqueles que já estão condenados durante a grande tribulação. Versículo próximo: E foi-lhes permitido, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão,
e desejarão morrer, e a morte fugirá. O que João está dizendo, ou que está sendo revelado a João, que durante a grande tribulação será liberto alguns demônios, e esses demônios têm como função não matar os seres humanos durante a grande tribulação, mas atormentá-los ao ponto de que esses homens desejarão a morte, mas a morte não os alcançarão durante 5 meses. Continuando, versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte, já li o 7, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. Veja que são muitos. Ele está vendo os seres que ele está identificando como gafanhoto e escorpiões, só que quando ele vê um monte, ele está comparando a esse exército como cavalos preparados para a guerra. Continuando, e sobre as suas cabeças havia algumas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tente imaginar o monstro que João está vendo. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Tente imaginar. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado, e já é um sinal de ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bom, eu vou continuar o texto porque trata-se justamente dos demônios que serão soltos. Veja que o demônio que rege esses demônios que serão soltos tem por nome Apolion ou Abaddon, que é o nome de um demônio que atua no reino celestial, e é esse que vai sair voando até o abismo e abrir a porta para que os demônios que estão presos sejam libertos. Isso será durante a grande tribulação. Versículo 13: e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio. Talvez aqui, talvez não, aqui seria o abismo que a Bíblia falou nos versículos anteriores. E nesse rio Eufrates, nas profundezas do rio Eufrates, esse anjo Apolion, ele vai descer até lá, abrir a porta desses 4 anjos, que na verdade são demônios. Então, como eu disse, demônios não podem ser espíritos, porque eu já expliquei porque não pode ser espírito, mas são anjos caídos. Amém? Ainda que a Bíblia utilize a palavra espírito para demônio, mas não se trata de espíritos, e sim de anjos. Se é anjo, tem corpo, invisível, mas tem corpo, tem inteligência, fala, ouve, age, se move, porque são seres pessoais, claro, dentro do campo invisível. Quantos demônios serão soltos? Olha só, o 15: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavalos era de quantos? 200 milhões de anos, ou de demônios. Então perceba que a atuação demoníaca durante a grande tribulação será intensificada, e com a ajuda adicional desses 4 seres poderosíssimos, né? Pode ser querubim, arcanjo, serafim caído, e esses 200 milhões de demônios são os anjos que acompanharam Lúcifer na queda. Esses, quando caíram, ficaram presos junto com esses 4 poderosos.
Os demais atuam até hoje. Então veja, se o mundo está tão perdido, ao ponto de estar por avesso, por causa dessa atuação maligna que nós já temos aqui hoje, imagine reforçada durante a grande tribulação. Quem quer ficar para trás aqui? Esses anjos que trocam a trombeta são anjos caídos também? Esses são os que estão anunciando para João os fatos que vão acontecer. Tá? Esse é, pergunta muito sábia aqui do pastor Marcelo. Esses anjos que tocam a trombeta não podem ser demônios, mas são anjos de Deus que está relatando para João. Eles vão tocar a trombeta para falar para João, os fatos que vão acontecer durante a grande tribulação. Aqui, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá para a página 10. Batalha espiritual. Bom, lembrando, só o que eu estava falando, tá? Durante a grande tribulação, haverá sim salvação. Quem já leu em Mateus, capítulo 14, quando Cristo discursando para os seus discípulos, aliás, Mateus 24, quando Jesus está falando sobre o fim, ele vai dizer assim, que o evangelho seria pregado em todo mundo, e depois viria esse fim é aonde? Se dá quando? Quem aqui já ouviu aqueles pastores de antigamente, ou até mesmo alguns pregadores dizendo assim, olha, se você quer que Jesus venha arrebatar a sua igreja logo, então vamos sair para pregar o evangelho, porque quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Quem já ouviu? É um equívoco, tá, gente? Esse fim não pode ser o arrebatamento. Esse fim, ele ou se trata do juízo final, porque o evangelho será pregado na grande tribulação, no milênio, e esse fim é no juízo final. Amém? Pois é. Sim, aí já é um outro texto, né? Nós devemos pregar o evangelho, anunciar o evangelho, mas o fim não pode ser com o desaparecimento da igreja, tá? Sim, sim. Tanto por aqueles que ficaram para trás, mas especificamente pelas duas testemunhas que descerão do céu para a terra. Eles pregarão, testemunharão de Cristo. Serão mortos, 3 dias depois, os seus corpos ressuscitarão. E claro, 144 mil selados judeus também serão uma espécie de anunciadores do evangelho. Só que ali a pregação do evangelho não terá o mesmo efeito como tem hoje. Hoje, quando nós ouvimos a palavra, nós sentimos a presença de Deus, sim ou não? Choramos, nos alegramos. Isso é o poder da palavra, que é justamente feita pelo poder do Espírito Santo. Mas durante a grande tribulação, o Espírito Santo será retirado da terra. Ou seja, as pregações serão vazias. Terá a Bíblia, os pregadores. Quem concorda comigo que ficará pregadores para trás? E qual é a única mensagem? A única mensagem que eles podem pregar: não aceite a marca da besta. É a única. Porque arrependimento, como? Vai se arrepender do quê? A graça. O que mais? Transformação, regeneração, santificação. A única mensagem: não aceite a marca da besta. E sobrevive os 7 anos, se você conseguir. Hã? Não entendi. Porque é o seguinte, será uma busca constante do anticristo por aqueles que não têm a marca. E se a gente for morto por não aceitar a marca? É aliás, a única forma de se salvar, ou as duas únicas, né? Não aceitando a marca ou morrendo. Ou pregando o evangelho. Porque todo o governo mundial será controlado pelo anticristo. A polícia será controlada pelo anticristo. Se a polícia hoje faz blitz, imaginando aqui hipoteticamente, se a polícia hoje faz blitz para buscar pessoas procuradas, na grande tribulação fará blitz por pessoas que não tenham. Nós vamos ser monitorados. Vai soprar uma fome. Nós não.
a igreja estará arrebatada nesse momento, tá bom, gente? Mas essa é uma matéria de escatologia. Eu só estou tentando trazer uma ideia da atuação maligna, demoníaca, durante a grande tribulação. Página 10. Página 10, batalha espiritual, tópico 3. Para quem chegou depois, a prova é dia 2. Não é essa segunda-feira. Segunda-feira que vem, feriado de carnaval, tem aula. Aliás, o feriado é terça. Tem aula. Eu vou marcar dentista 7 horas. Mas dia 2, aliás, se eu te pegar pulando no carnaval. Não pode. Faço que nem eu faço com a minha filha. Não pode. Bom, batalha espiritual. É claro, gente, se alguém tem alguma viagem programada, fique em paz, tá bom? Trabalhar? Parabéns. Bom, vamos lá, batalha espiritual. Sobre este tema, eu quero que vocês me acompanhem na apostila. Quem aqui não tem a apostila? Chegou aqui. Alguém mais? Por favor, evangelista. Sou Marcelo, por favor. Bom, vamos lá? Página 10. Tá. Página 10, tópico 3, batalha espiritual. Sobre este tema queremos analisar o que se refere à luta do cristão contra o mal, ou contra o diabo e contra os seus demônios. Dois temas estão interligados, porém distintos. Vamos começar por aqui, tá? Vamos começar colocando os pingos nos is. Exorcismo e batalha espiritual. Ainda que possa haver ligação entre um e o outro, Não é a mesma coisa. entre um e o outro, vamos identificar o que é exorcismo, tá? Nós cristãos, nós não utilizamos o termo exorcismo. Por quê? Porque ele é um termo muito banalizado. Por que muito banalizado? Porque o termo é utilizado no catolicismo, no espiritismo, algumas religiões afro-brasileiras, o ocultismo. Então, o exorcismo, o termo exorcismo, nós evangélicos, cristãos, nós não utilizamos, procuramos não utilizar, não que esteja errado. Nós preferimos o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia não fala de exorcismo, a Bíblia fala de expulsar. Mas, para não confundirmos algumas práticas de outras religiões que utilizam o termo exorcismo, bruxaria, enfim, que nós não utilizamos porque é um termo muito banalizado, tá? É um termo banalizado e genérico. Pode haver ou tem a ver com qualquer religião, porém nós utilizamos o termo expulsar. Mas para que possamos identificar, eu coloquei exorcismo e expulsar, trata-se da mesma situação. E batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela não ocorre, ou ela não somente ocorre nesse momento aqui. Batalha espiritual não é isso aqui não, ou não é só isso aqui. O momento de expulsar um demônio, trata-se sim de uma batalha espiritual. Só que a batalha espiritual, ela vai mais além. Qual é a diferença? Exorcismo e expulsar é uma libertação.
alguém está possessa, nós expulsamos em nome de Jesus Cristo, e a pessoa é liberta. Já a batalha espiritual, ela fala de guerras. Ela fala de guerras espirituais. Por que trata-se de guerras espirituais? Porque nós estamos batalhando contra ações demoníacas no mundo espiritual que atinge ou que está atingindo o nosso mundo físico. Então vamos lá. Expulsar trata-se de uma libertação. Batalha espiritual trata-se de guerras espirituais que travamos. E você vai entender que essa batalha espiritual se dá em 3 áreas. Ela é constante, né? E ela é constante. Ela se dá em 3 áreas. O expulsar, ela atinge só um único momento de uma pessoa possessa. Expulsar é ali, aquele momento. Mas a batalha espiritual, como eu disse, ela vai mais além e afeta 3 áreas da nossa vida. E nós vamos tentar identificar cada uma delas. Continuando. Mas a luta entre a igreja e Satanás não se enquadra em uma área somente, muito embora a demonologia bíblica, por sua vez, é um departamento da angeologia. Claro, eu não sei aqui quem já estudou sobre os anjos. Inclusive, acho que ano passado nós estudamos, né? Sobre os anjos. Mas a demonologia é um estudo dos anjos, porque trata-se de anjos caídos. Ok? Continuando. Que por sua vez é o departamento da angeologia, que é o estudo dos anjos bons e maus, certamente seja a principal área afim. O fato é que os ensinos e práticas da batalha espiritual levantam questões sérias relacionadas com diversas áreas do nosso conhecimento e aqui entra numa coisa que está familiarizado conosco. Qual é? Tópico 3.1. A mania, perceba que está entre aspas, a mania diabólica nas igrejas. Antes de entrar nesse assunto, quem concorda comigo que o Espírito Santo ele trabalha na diversidade? O que comprova isso aqui quando Paulo vai falar de dons espirituais, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, ele fala que uns têm salmos, outros têm louvores, tem interpretação, tem língua estranha, tem profecia, tem dom da fé, curar. Ou seja, quando se trata da manifestação espiritual do Espírito Santo, é diverso. É por isso que a igreja ela é dinâmica, por causa da diversidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, se nos usasse apenas em uma única coisa, nós seríamos robozinhos. Veja que ele é diversificado. É por isso que um tem um dom de pregar, o outro tem um dom de liderar, tem o outro tem um dom de louvor. Veja que ele é dinâmico. E dentro da eclesiologia, nós temos também essa diversidade. Quem concorda comigo que há várias denominações espalhadas pelo nosso país? Sim. E percebeu que cada denominação trabalha em um aspecto do Espírito Santo? Por exemplo, nós temos denominação que trabalha muito nessa questão batalha espiritual, mas não atua tanto na área do ensino. Nós temos, por outro lado, uma igreja que trabalha muito nessa questão de prosperidade e despreza a questão da batalha espiritual. Nós temos aquela que é fundamentada na palavra, mas que não atua tanto na batalha espiritual, como em outras denominações. Então essa diversidade, ela é boa, ela não é ruim. Por exemplo, tem igrejas aqui, quem aqui veio de outra denominação, a não ser da Assembleia ou da igreja que você está? Adventista.
renascer. Veja que a ideia é outra. Por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Missionária, atua muito nessa questão de batalha espiritual e ensino da palavra. É as nossas bases aqui do nosso ministério. Mas se eu for para uma outra denominação, já traz muito essa questão da batalha espiritual. Outras da prosperidade, outras trabalham em cima do ensinamento, do estudo da palavra, e não valoriza a questão da batalha espiritual, ou enfim, assim sucessivamente. Então essa diversidade, ela é boa, porém ela pode se tornar prejudicial em algum momento. Por quê? Porque dependendo da denominação, tudo é o diabo. Pode perceber, aquela denominação que trabalha muito a questão da batalha espiritual, se ela não tomar cuidado, ela fala mais do diabo do que do próprio Cristo e da salvação da cruz do Calvário. E isso é um problema. A gente foca muito mal, e acaba virando aquilo uma pirotecnia. Aliás, a minha mãe, ela se converteu em uma determinada denominação. Eu não quero falar o nome dela, questão de ética, porque está gravando. E lá, essa questão de batalha espiritual era muito intensa, e principalmente de expulsar demônios no culto, né? E ali ela foi atraída por quê? Porque, eu não sei se você percebe, nós somos poucos místicos. Nós queremos sempre saber o que acontece do outro lado do mundo, no mundo espiritual. A gente está sempre curioso em saber como que é o mundo espiritual. E quando a gente vê alguma manifestação espiritual, a gente fica meio que curioso. Nós somos atraídos por essa pirotecnia. Jesus, ele sempre ensinou na arte de expulsar demônios, não dialogar com eles, não fazer entrevista com eles. Veja que algumas denominações, ao fazer esse tipo de coisa, cria uma pirotecnia, uma publicidade que não é bíblica. Aliás, essa publicidade, quem ganha são os demônios. A glória é para ele. Exatamente. Então vamos lá. Essa diversidade, ela pode ser boa, porém pode ser prejudicial se nós adquirirmos essa mania de diabolizar tudo. Eu quebrei o pé, foi o demônio. Só para vocês terem uma ideia, antes de vir para casa, fui buscar minha esposa no trabalho. Quando eu cheguei em casa, fui colocar a chave na fechadura, a porta não abriu. Uma vez. Falei, meu Deus, eu colocava a chave não entrava. De jeito nenhum, eu falei, diabo, porque do lado tem um terreiro, e os camaradas, terreiro de Umbanda, e os camaradas estavam lá nos atabaques, né? Eu já puxo assim, que essa mania, isso aqui é o demônio, é o diabo. Hoje tem algo, o diabo quer me impedir. Isso era aqui, umas 15 para 7. E eu tentando, até que eu chamei ajuda. Gente, que uma coisa de rapidinho, a pessoa chegou, essa aqui é a chave, pegou a chave, colocou a chave, entrou e girou e abriu. Veja que naquele momento eu falei, diabo, você pode tocar os seus atabaques aí, você pode fazer o que você quiser, enfim, tal, você não vai me impedir. Hoje eu vou chegar na aula lá, nem que eu vá sujo. Mas aí, irmãos, às vezes o jeito da pessoa chegar lá com cuidado e abrir, eu estava com pressa, né? Veja, essa mania de diabolizar tudo. Mesma coisa de falar que tudo está na prova. Tropecei, quebrei o dedão, foi o diabo. Não foi o diabo, gente. Tropeçou lá, quebrou o pé. Podemos colocar como situações. Por quê? Porque nós não podemos dar publicidade. Ele é o nosso inimigo. Vamos lá? Vira a página. Olha só, existem várias razões para essa preocupação. Qual é a preocupação? Mania de diabolizar. Uma delas é que o movimento
onde tem ganhado a adesão de pastores e comunidades, tem produzido um tipo de cristianismo, olha só, em que a atividade satânica se tornou o centro e mesmo a razão de ser da existência desses ministérios e igrejas. Isso é um problema. Isso é um problema. Jesus nunca deu publicidade aos seres demoníacos. E veja que o que as grandes igrejas ou as grandes denominações, as pessoas são atraídas muito por essa questão pirotecnia. Esses dias, pessoal, eu estava assistindo um programa aí de madrugada, de uma determinada denominação, aonde a simples questão de estar uma pessoa possessa no culto, primeiro, a câmera filmando, já está expondo aquela pessoa, e aquilo ali pode gerar um processo. A pessoa já está sofrendo com aquele ser incorporada nela. Quem já passou por essa experiência de estar possesso, e depois da libertação, o corpo fica moído, porque ali está travando-se uma batalha espiritual. Há um demônio incorporado naquela pessoa, e os demônios, ele não vem para trazer ou fazer coisas boas a essa pessoa, vem fazer coisas más. E a pessoa primeiro já está sofrendo dores com essa possessão maligna, e depois tem a exposição. E na exposição que eu estava assistindo, por isso que eu estou falando aqui, porque era uma coisa que estava na televisão pública, o determinado líder, o determinado apóstolo, foi lá encarar o cidadão, a pessoa endemoniada, e a pessoa estava com uma faca no culto. Vou te matar. E aí ele dizia: então vem me matar, se eu sou homem de Deus, então enfia essa faca em mim. Aí ele jogou a faca lá, e a igreja subia, sabe? E aí o que acontece é o seguinte: a pessoa que estava possessa, supostamente possessa, fez gesto como se tivesse amado. Aí o determinado líder, olhando para a igreja, ele está querendo atirar, ele está querendo matar. Aí ele pegava a Bíblia: se você vir com a sua alma, eu vou com 66 calibres, tal. Aí o camarada começou a fazer gestos como se estivesse atirando. Pode atirar, ele dizia, né? Pode atirar, se eu sou homem de Deus, não vai pegar nada em mim. Aí ele pegou a Bíblia. Quando ele pegou a Bíblia, ele olhou: aqui, igreja, olha só o que Deus vai fazer. Ele pegou a Bíblia, mirou no cidadão e começou. Aí o camarada, supostamente demoniado, o demônio saiu. Então veja que, o detalhe, a igreja, veja como as pessoas estão enganadas. A igreja aplaudindo, entrando em êxtase. Gente, essa situação, isso não é evangelho. Isso não pode ser cristianismo. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Pois não, evangelista Márcia. Se é o apóstolo, é a pessoa que está endemoniada. Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito pessoal. Então, veja, pois não. Sim, de certa forma, infelizmente. E isso é preocupante, porque isso é justamente da publicidade às atividades satânicas que se tornou o centro. Gente, quem é que tem que ser o centro do Evangelho? Jesus. Amém? Intervalo aí e nós voltamos. Tira.